Olá, boa tarde. Está no ar a edição local do Bahia Meio-Dia desta quinta-feira. Veja agora as notícias que são destaques hoje aqui na região. E nós começamos esta edição mostrando um problema muito comum, mas que os pais só descobrem quando os filhos vão para a escola. É um distúrbio de aprendizagem que faz as crianças trocarem as letras na hora de escrever e também pronunciar as palavras de forma errada. É numa simples atividade em sala de aula que os primeiros sinais aparecem. Faca. Faca. Agora pronuncia aí. Aqui, ó, ouvi. Bem alto aqui. Papa. Papa. Depois escreva agora. Maria Lúcia está no segundo ano do ensino fundamental. Os professores perceberam que na hora de falar, a menina, que tem 7 anos de idade, troca o som de algumas consoantes. Uma dificuldade que também atinge a escrita. Bola, como é que fala bola? Bola. Bola. E casa? Caça. Nesta outra sala, cantar é um dos exercícios preferidos das crianças. Diferente dos outros coleguinhas que sabem de cor as músicas que aprenderam na escola, Eduardo, de 5 anos, não consegue acompanhar a letra. Tentamos conversar com ele, mas no diálogo, o menino também demonstrou que tem problemas na fala. Macaco banana. Macaco banana. Maria Lúcia e Eduardo são alunos da Escola Municipal Maria Castro e Silva, aqui em Barreiras. Os dois sofrem do que os especialistas costumam chamar de distúrbio de comunicação na infância. Quando foge da pedagogia, a gente procura outros especialistas que podem nos apoiar e nos ajudar. Nós vamos saber agora com a fonoaudióloga Fernanda Campanile o que pode ser feito para resolver esse problema e em que casos que é preciso intensificar o tratamento. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde. São problemas difíceis de resolver, esse de aprendizagem, de escrever errado, de falar errado também? Olha, problemas de aprendizagem costumam demorar, sim, é uma terapia longa, tá? Já o de fala é um pouquinho mais rápido. O que eu recomendo aos pais é que no início da fala daquela criança, existe um prazo, tá? É considerado aceitável a criança começar a falar até os 2 anos e 8 meses. Sim. Se até essa idade seu filho, sua filha não falar absolutamente nada, leve ao fonoaudiólogo, leve ao pediatra para fazer uma consulta para saber se tem alguma coisa errada, se é uma deficiência auditiva, se é um atraso mental, um atraso motor que vá causar isso. Não pode passar desse tempo, 2 anos e 8 meses. Tem criança que passa um pouquinho sem ter problema nenhum, isso varia muito, mas 2 anos e 8 meses é o limite considerado aceitável. A diferença entre a fala e a aprendizagem é a seguinte: a fala, você depende do ambiente que te cerca para você ter estímulos de começar a falar. Aquela criança que antes de sentir fome, a mãe já está dando comida. Antes de sentir sede, já está com uma mamadeira de água na mão. Essa criança ela não vai sentir a necessidade de falar. Porque todo mundo se antecipa a ela. Falam, né? por ela. Então, ela não precisa se preocupar. Então, geralmente, são crianças que atrasam um pouco a fala. Já a aprendizagem é dentro da área da linguagem. Para você ter uma boa aprendizagem, você tem que ter coisas que a criança brinca quando pequena, que vão estimular essa aprendizagem. Vão estimular tanto a audição quanto a percepção visual dessa criança, que é essencial para a aprendizagem de letras na escola. Então, criança que nunca pegou um dominó, um quebra-cabeça, um jogo da memória, criança geralmente de baixa renda, que não tem acesso a esse tipo de estímulo, são as crianças que apresentam mais dificuldade de aprendizagem quando chegam na idade escolar. E elas vão ter que passar por uma espécie de terapia para resolver essa dificuldade? Isso. Esse estímulo que elas não receberam quando eram criança, quando eram menorzinhas, né, crianças elas ainda são, elas começam a receber esse estímulo na terapia. Então, a terapia vai consistir em montar quebra-cabeça, conversar com essa criança, saber encaminhar sempre para um oftalmologista. Isso é um conselho que eu dou às professoras de classe de alfabetização. A criança está com muita dificuldade de alfabetizar, manda
para o fono e para o oftalmo. Às vezes as crianças têm problemas visuais seríssimos que a família nunca percebeu e que se a professora não mandar para o oftalmo, ela vai descobrir lá com 10, 12 anos. E às vezes crianças com 10 e 12 anos são aprovadas na escola, que existe lei municipal, não só aqui em Barreiras, mas em vários municípios do Brasil, que proíbem a reprovação. Fernanda, e aquelas crianças que falam errado e automaticamente escrevem também da forma errada? Aí é complicado? Geralmente a criança vai escrever como ela fala. Não são algumas, não. Isso é a maioria. Ela vai escrever conforme ela fala. Porque quando a gente conversa, por exemplo, a gente não fala sozinho em casa. Isso é uma voz que funciona dentro da nossa cabeça. A criança que fala errado, quando ela fala sozinho, ela fala errado. Então, na hora de escrever, o que acontece? A gente não fala sozinho para depois escrever. Ela falou errado. Então, quando passar para o papel, vai vir errado de qualquer jeito. Então, pais têm que ficar alerta sempre, né? Sempre, sempre. 3 anos, percebeu que a criança está com problema de fala, não está falando. Começou a falar, mas não está falando a palavra corretamente, encaminha para o pediatra, pede para ir para o fono, para a gente avaliar melhor. Fernanda Campanile, muito obrigado pela presença. Foi um Obrigada, prazer te receber aqui. Foi um prazer mais uma vez. E agora o mercado agropecuário. Mesmo com o dólar em alta e o petróleo em queda, fatores que normalmente derrubam os preços, as